Na época do lançamento do documentário, que é o Renascimento do Parto, né? Para quem não conhece, ele está disponível ainda na Netflix. A gente lançou ele em 2013 e, infelizmente, ele ainda é extremamente atual. E, inclusive, os números que a gente colocou lá de taxa de cesárea, etc., desde então, aumentou, na verdade. Qual é essa taxa, atualmente? Eu não sei a taxa atual, porque eles não divulgam anualmente, né? Mas mais recente que você lembra? Ela está acima de 50%. O que não é ideal. Né? Isso já contando com o SUS, né? Onde eles priorizam parto normal. Mas quando a gente fala do setor privado, ela está acima de 80%, 90%. Tem hospital que chega até quase 100% de cesárea, né? Nossa. Então, nessa bolha que a gente vive aqui, às vezes de classe média e tudo mais, é quase 100%. Então, muito acima da taxa recomendada pela OMS, que é até 15%. Nossa! Que acima de 15%, todos os países que têm uma taxa de cesárea abaixo de 15%, aumenta a mortalidade. E todos que têm uma taxa acima de 15%, aumenta a mortalidade também. Então, eles estabeleceram uma taxa ideal com até 15%. Ah, entendi. É porque, imagino assim, para as mães escolherem a cesárea, devem ter, por exemplo, às vezes, no início da gravidez, ela imagina assim, não, beleza, vai ser parto normal. Aí existe, de repente, alguma coisa que ela escuta que ela vai mudando de ideia ao longo do tempo? Como é que é feito isso? Exatamente. A gente tem uma ideia até que são as mulheres que escolhem a cesárea aqui no Brasil. E não é bem assim. A gente tem pesquisa mostrando que a grande maioria das mulheres, ao engravidar, no início do pré-natal, elas falam que querem parto normal. E elas vão mudando de ideia. E muito disso vem pela cultura mesmo. Então, muitas vezes você fala que você quer parto normal e a sua família te desencoraja, sua mãe, suas amigas. Aí você vê na novela aquele parto horroroso, cheio de violência obstétrica. Aí o próprio médico no pré-natal já vai ali plantando a sementinha da dúvida, do medo, porque o bebê está grande, porque não sei o quê, tem uma circular de cordão, e já começa ali a te botar plantar medinho, aquela sementinha. Né? E aí, no fim, você acaba pensando, não preciso estar à mercê disso, sabe? E as pessoas acabam tendo muito medo, não é do parto, é da violência obstétrica. E elas muitas vezes nem sabem que isso existe. Mas quando a gente pega os relatos, meu parto foi horrível. Aí você fala, tá, como que foi seu parto? Ela não vai falar nada do parto. Ela provavelmente vai relatar intervenções que ela sofreu, que eram violentas, que eram desnecessárias, que ela foi obrigada a ficar de jejum, que ela foi amarrada, que ela não podia ter o acompanhante, que ela ficou deitada, que ela teve episiotomia, que é aquele corte no períneo, que empurraram a barriga dela. É isso que ela vai falar. Dificilmente ela vai falar que o parto foi horrível, se ele foi respeitoso, se ele foi fisiológico. Mas não existe uma possibilidade de, tipo... Vamos lá. Eu já ouvi falar de um parto, de uma pessoa próxima, que literalmente me falaram assim, teve um momento que o médico subiu na minha barriga. Do tipo assim, não vai sair, eu vou ter que, sei lá, expulsar aqui na força do peso, entendeu? Cara, será que ele fez isso assim, sem necessidade, ou realmente era necessário, senão eu poderia ter um óbito ali, alguma coisa mais grave? Você acha que essas violências que acontecem, elas são evitáveis ou na hora que aconteceu é porque precisava acontecer? É claro que aquela coisa, por exemplo, a cada, sei lá, 100 partos normais tranquilos, tem um com violência e aquele um se destaca, né? Todo mundo começa a olhar aquele ali como se todos fossem assim. Então isso faz parte da desinformação, não é? A gente tem que diferenciar a intervenção de violência, né? Como eu falei, muitas vezes um parto humanizado, ele pode ter intervenção, como o meu, por exemplo, teve, mas foram intervenções necessárias. Já a violência é quando essa intervenção ocorre de uma maneira ou desnecessária, ou esse que você citou, né, que chama manobra de Christeller, é violência pura. Não existe indicação nenhuma. É completamente proscrito pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí não tem justificativa nunca para acontecer. Ave Maria. Porque se a gente tem que antecipar o nascimento, seja por um quadro de que o batimento cardíaco do bebê não está legal, ou porque a mulher está em exaustão, e se esse nascimento vai precisar de alguma intervenção, não vai ser essa a escolha, né? Existem outras ferramentas, outros recursos que podem ser utilizados sempre com consentimento da mulher, que isso é importante. Então, eu sempre falo, nada é tão explosivo que vai acontecer sem ao menos a mulher ser comunicada, avisada, né? Que tem esse consentimento, porque assim... você quer que faça essa intervenção ou você quer partir para uma cesárea? A mulher pode ter voz também nesse processo. Porque parece que é tipo assim, a mulher ali naquelas horas ali, ela fica meio que... o médico faz o que quer, a enfermeira faz o que quer, tipo... em nome da segurança do parto, ignora completamente a mulher. Nesses casos horrorosos que a gente ouve por aí, né? Não são todos, obviamente. E aí isso é absolutamente traumático para criança, às vezes para o bebê. E nós tivemos uma convidada aqui,
que veio aqui ao podcast, ela falou que hoje ela tem uma deformidade no seu ombro porque o médico puxou o bracinho na hora do parto e deslocou, e aí o bebê era pequeno, sei lá, rompeu alguma coisa ali e ficou uma sequelinha ali, entendeu? Uhum. Então, cara, isso é uma coisa absurda, né? Eu acho que isso é um erro médico, na verdade, né? Porque não precisava disso, eu imagino. Existem as fatalidades, né? Existe a estatística. Eu falo muito isso hoje com as gestantes que eu acompanho, né? Eu espero que elas nunca sejam essa estatística, mas a gente tem que avisar que algumas intervenções, algumas emergências podem acontecer, independente se é um parto normal ou uma cesariana, e que pode ser da ordem de 1 para 100 ou de 1 para 1000, que seja, mas elas estão sempre... A gente trabalha muito isso na educação perinatal, né? Parte do meu papel é esse também. É falar, olha, pode precisar de tal intervenção. Você pode ter, eventualmente, uma hemorragia. O bebê pode, eventualmente, nascer com desconforto respiratório. E na cesárea é muito mais comum, inclusive, tanto a hemorragia quanto o desconforto respiratório do que no parto normal. Uhum. E a conduta da equipe vai ser essa. Então, na melhor assistência obstétrica do mundo, se você for hoje nos países mais desenvolvidos, com as melhores taxas de tudo, vai ter, claro, infelizmente, as fatalidades, né? Os óbitos, as emergências. E aqui não vai ser diferente, né? Mas é raro. E às vezes vai ser erro médico, às vezes não. Isso é muito difícil, da gente não cabe a nós avaliar. Uhum. Mas a maioria das coisas é evitável. A gente tem hoje uma taxa de morte materna muito acima do ideal por coisas que poderiam ser evitáveis. Então, por exemplo, pré-eclâmpsia, né? A pressão alta, hemorragias completamente evitáveis. Então, a gente tem uma falha muito grave na assistência. Entendi. E mesmo nos hospitais particulares você tem esses números elevados, assim? Ou é mais Tem. né? É impressionante como tem. Caramba. Porque a assistência ela acaba não sendo 1 para 1. Né? A gente fala muito disso. Assim, não tem um profissional assistindo uma gestante. E às vezes o médico fica com quantas, assim? Que é difícil, né? Administrar tudo. Né? Quantas chegarem no plantão, por exemplo? Do tipo 10. Acho que não chega tanto. Não chega tanto, mas eu acho que acima de 5 começa a ficar complicado, né? Acima de 3, sei lá, né? Porque tem que dar uma atenção ali, tipo, foco total naquele paciente, né? Naquela paciente, né?